Lucas capítulo 2, versículos 4 e 5. O tema da nossa reflexão de hoje: Deus é quem deve ser temido. Primeiro eu queria lembrar que o significado bíblico da palavra temor é respeito que gera medo. Temor não é medo, mas é um respeito muito profundo em relação a Deus. Lucas 12, versículos 4 e 5. Não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei antes aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Para todos os que ainda não alcançaram a paz com Deus, esses versículos contêm uma séria mensagem. Em primeiro lugar, é dito que a alma de uma pessoa não morre depois da morte física. As pessoas podem matar o corpo, mas a personalidade, a alma, continua a existir. Então é dito o que acontecerá ao espírito e à alma de uma pessoa morta estão nas mãos de Deus. O versículo de hoje nos diz: temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. E isto não diz respeito ao diabo, mas a Deus. As pessoas com muita frequência imaginam, e esta é uma ideia incorporada em muitas caricaturas, que o diabo domina o inferno e pode fazer as pessoas sofrer ali. Esta não é uma teoria sustentada pelas Escrituras. O Senhor diz bem claramente que o inferno é feito para o diabo e seus anjos, onde eles receberão o seu castigo eterno da parte de Deus. A pessoa a ser temida é Deus. Só Ele decide se o morto irá para o céu ou para o inferno. Não é desejo de Deus que ninguém se perca. Ele quer que todos aceitem a sua graça e sejam salvos. Todo aquele que faz um exame honesto de sua vida e reconhece que não pode satisfazer as exigências de Deus, deve se refugiar na obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então as portas do céu serão abertas para ele ou ela para sempre. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, de 3 a 6. A pessoa que deve ser temida é Deus. Interessante que tem muita gente que teme muita coisa. Tem gente que tem medo de assombração, tem medo de macumba, tem medo do patrão. Procura fazer tudo bonitinho para não desagradar o patrão, por temer perder o emprego, por temer desagradar essa ou aquela pessoa, ter medo de ser atingido por mal olhado, por olho gordo, por trabalho feito, será mais o quê? Tem muita gente que teme um punhado de coisa, um punhado de gente. Tem muita gente preso às superstições, aos medos e às angústias que esses falsos temores acarretam. Esses temores direcionados erradamente, esse temer que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma, esse temer aquele que pode te prejudicar, mas não pode te condenar, esse temer aquele que pode fazer algum trabalho contra você, mas esse trabalho é totalmente nulo, totalmente anulado, totalmente desfeito e não faz nenhum efeito
naquele que tem Jesus, naquele que está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. E essas pessoas que têm medo de um punhado de coisa, têm medo de um punhado de pessoas, essas pessoas supersticiosas, essas pessoas temerosas, inseguras, é comum na hora que você começa a conversar com elas sobre Deus, sobre a maior autoridade que existe, que sempre existiu e sempre existirá. Quando você conversa com essas pessoas sobre aquele que é capaz de controlar, de gerir todas as coisas, de determinar como vai ser cada coisa, cada circunstância na vida de cada pessoa. Quando você conversa com essas pessoas sobre Deus, elas não demonstram temor nenhum. Consideram Deus como um ser totalmente abstrato, totalmente difícil de ser alcançado, totalmente difícil de alcançá-las. Consideram Deus como uma abstração dos fanáticos. Consideram Deus como alguém que deve ser até louvado, adorado, reverenciado por aqueles que são fanáticos, por aqueles que são piegas, religiosos, por aqueles que não têm nada mais importante para fazer na vida do que ficar se preocupando com coisas que não dizem respeito ao que está acontecendo hoje, que não dizem respeito à sobrevivência, não dizem respeito ao lazer, à saúde, não dizem respeito, enfim, às coisas cotidianas, ao corriqueiro de cada um de nós. O que essas pessoas precisam entender, precisam alertar-se, é para o fato de que Deus existe e Ele deve ser temido por todos os seres viventes. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o universo anuncia as obras de tuas mãos. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, que Ele é grande e tremendo. E a Bíblia diz que aqueles que ignoram o Senhor Deus, aqueles que não o respeitam e não o temem como deve ser temido e respeitado, correm o sério risco de levar um grande susto quando na eternidade se encontrarem com Ele para serem julgados por todos os seus atos e para serem julgados até por sua descrença, por seu ateísmo, por sua falta de temor ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos alerta para a necessidade de temer a Deus. Temei antes aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Mas esse Deus temível, esse Deus tremendo, esse Deus fogo consumidor, esse Deus justo juiz, esse Deus é também um Deus de alianças, um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama com amor eterno, porque esse mesmo Deus diz: com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Esse Deus misericordioso, esse Deus que amou o homem antes da fundação do mundo, esse Deus que ama a mim, ama a você, com um amor incondicional, com o amor ágape, com um amor sem reservas, com um amor que não pede nada em troca. Ele pede apenas fé, confiança, crença, respeito, reverência, que ama tanto a ponto de se fazer carne e se dar em sacrifício através de seu Filho, Jesus Cristo. Ele deve ser temido, ele deve ser reverenciado e ele deve ser objeto de um respeito tão grande que seja capaz de gerar medo, aquele medo de cair debaixo das mãos do Todo-Poderoso, aquele medo de ser submetido à ira de Deus.
Esse Deus que é tão grande, que ama tanto, que exige respeito, que exige temor, que é o único que pode decidir quando a pessoa morre, se ela vai para o céu ou se vai para o inferno. Esse Deus não deseja que ninguém se perca. Ele quer que todos aceitem a sua graça, a sua misericórdia. Ele quer que todos creiam, aceitem e se refugiem no sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Deus que fez o inferno para o diabo e os seus anjos. No entanto, o diabo e seus anjos tentam arrastar junto com eles o maior número de pessoas que conseguirem. Todos aqueles que dão ouvidos ao diabo, ao inimigo de nossas almas, acabam tornando-se um de seus anjos. Portanto, serão companheiros dele no lago de fogo e enxofre, no inferno, na eternidade. Enquanto que aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor, Salvador de suas almas, como único e verdadeiro sacrifício perfeito, oferecido com derramamento de sangue a favor de muitos, esses ouvirão de Deus: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o que para vós está preparado antes da fundação do mundo. Você que está me ouvindo e que talvez enxergue Deus como um ser distante, como um ser produto do imaginário dos fanáticos, como um ser abstrato, como um ser inexistente, cuidado com essa direção que você está dando à tua alma, cuidado com o caminho que você está trilhando, porque o dia que você fechar os olhos, quer você queira, quer não, você vai estar com o teu destino eterno totalmente colocado nas mãos deste Deus que hoje você não acredita, que hoje você subestima, que hoje você menospreza. E aí você vai chorar amargamente, você vai lamentar eternamente não ter dado ouvidos à palavra que te alerta e que te convida a uma conversão, a uma mudança de pensamento e de vida, a um redirecionamento do teu caminho eterno, do destino da tua alma. Amigo que está me ouvindo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, aceite-o enquanto você tem e ainda pode usar o teu livre arbítrio para decidir se quer ou se não quer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É preciso temer a esse Deus para não sofrer o castigo eterno, para não ser companheiro do diabo e seus anjos no lago de fogo. É preciso ter Jesus para através dele ter vida eterna. Que você que está me ouvindo hoje tenha consciência e tenha vontade e seja tocado pelo Espírito Santo para se voltar para Deus, para se voltar para Jesus e para temer esse Deus que é tão grande, tão poderoso, tão misericordioso e tão amoroso. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe a tua vida e que o Espírito Santo esteja fazendo germinar em teu coração uma semente de fé, de alegria, de confiança, de certeza de vida eterna em Cristo Jesus.